Vamos iniciar mais uma videoaula de biologia, mais exatamente de botânica, onde trataremos da divisão angiosperma. Eu gosto de fazer, vou ampliar aqui o tamanho do vídeo. Enquanto ele não amplia, vamos aqui fazer alguns breves comentários. A divisão angiosperma é caracterizada por plantas vasculares ou traqueófitas, cormófitas e espermatófitas. Vamos lembrar o significado desses termos. Vasculares ou traqueófita porque possui traqueia, ou seja, possui vaso. Fita vem da palavra grega fiton. Então, plantas com traqueia ou com vasos transportadores de seiva. Cormófitas porque possui raiz, caule e folha. Espermatófitas porque possui sementes e fanerógamas porque possuem flores como ramo reprodutor. A gimnosperma tinha ramo reprodutor. Tem. Porém, não é uma flor ainda. É um estróbilo, ou um cone, ou uma pinha. O termo angiosperma, etimologicamente falando, significa o seguinte: angio quer dizer vaso e esperma, como nós sabemos já a partir das aulas anteriores, significa semente. O termo faz alusão ao fato da semente estar envolta por um fruto. Daí angio, vaso, angiosperma, semente envolvida por um fruto. Inclusive, elas diferem das gimnospermas por apresentarem flores, fruto e diversos tipos de polinização. Então aqui eu apresentei 3 diferenças significativas entre as gimnospermas e as angiospermas. Então, presença de flores, fruto, diversos tipos de polinização. Na gimnosperma nós só temos um tipo de polinização, que é a polinização anemófila, através do vento. E como iremos ver ao longo dessa aula, as angiospermas possuem vários tipos. Atualmente existem mais de 250 mil espécies de angiospermas no mundo, enquanto gimnosperma só existe cerca de 800 espécies. A angiosperma ela tem uma abrangência muito mais ampla, enquanto a gimnosperma normalmente estão circunscritas às áreas subtropicais, regiões subtropicais, e por isso são mais adaptadas ao clima frio. De acordo com o registro fossilífero, essas plantas surgiram há aproximadamente 100 milhões de anos, a partir das angiospermas. Acreditam os botânicos que a angiosperma é uma evolução das gimnospermas. Aqui nesse slide eu fiz uma comparação entre a gimnosperma e a angiosperma. Algo até que eu já falei em parte, né? Quando eu digo que elas se assemelham à gimnosperma quanto aos órgãos reprodutores, porque são fanerógamas. Apesar de uma ter flor, outra ter estróbilo, mas ambas já possuem órgãos reprodutores. Portanto, são órgãos reprodutores visíveis, portanto, são fanerógamas. Enquanto a gimnosperma tem as sementes nuas, a angiosperma tem a semente revestida por um fruto. A fase dominante é a esporófita. Desde a pteridófita, a fase dominante é sempre a esporófita. A fase gametófita é uma fase reduzida. E o gametófito é extremamente reduzido. No caso das gimnosperma e angiosperma, por exemplo, o gametófito masculino é o grão de pólen. O grão de pólen é o gametófito jovem. E o tubo polínico, o gametófito maduro. O ciclo nós chamamos de metagênico ou haplodiplôntico. Metagênico porque possui uma fase haploide e uma fase diploide no seu ciclo. Por exemplo, nós sabemos que o gametófito ele é haploide, enquanto o esporófito é diploide, tem o dobro do número de cromossomos. Haplodiplôntico é uma palavra que faz alusão a essa característica de ter uma fase haploide, no caso a fase gametófita, e diplôntico, de diploide, 2N, que é uma alusão ao fato das plantas dessa fase do ciclo ser diploide. E nós temos as partes de uma flor hermafrodita,
onde eu tenho aqui o pistilo ou carpelo, o órgão reprodutor feminino, aqui em destaque. Nessa imagem eu tenho o estame, aqui está o estame, que é o órgão reprodutor masculino. Há vários estames, esse conjunto de estames eu chamo de androceu, e o conjunto dos gineceu, ou dos carpelos ou pistilos, apesar daqui só ter um, mas é possível numa flor ter mais de uma, então eu chamo de gineceu. O pistilo ou carpelo é dividido em 3 partes. Eu tenho o estigma, que é uma porção dilatada, onde vai cair o grão de pólen. Quando ocorrer a polinização, o grão de pólen vai cair sobre o estigma. Vai se dilatar, formando o tubo polênico que vem aqui para o óvulo. Que nós não podemos ver nessa gravura, mas ele está aqui, o óvulo. Lembrar que o óvulo não se trata de uma célula, como ocorre nos animais. O óvulo é um conjunto de células. Dentre elas está a oosfera, que é o gameta feminino. Eu tenho essa porção dilatada, que é o ovário, que quando a oosfera for fecundada, essa porção se transformará, essa porção mais externa, que é o ovário, se transformará no fruto, e o ovário na semente. Temos ainda essas flores aqui, essas folhas adaptadas, chamadas de pétalas. Nesse exemplo elas são coloridas, mas não é obrigado que sejam coloridas. Normalmente as plantas que são polinizadas por animais têm as pétalas coloridas para que o animal melhor visualize a flor, mas não é obrigado. E normalmente as flores polinizadas pelo vento, polinização anemófila, elas são de coloração branca. Temos aqui o receptáculo, que é uma porção dilatada onde repousa o pistilo, o carpelo. Não aparece aqui, mas eu tenho também um pedúnculo que vai comunicar a flor com o galho. O estame, eu tenho essa porção do estame aqui dilatada, que é a antera, onde é produzido o grão de pólen. De um modo geral, não há autopolinização, que seria o grão de pólen da mesma flor polinizar, uma polinização dentro da mesma flor. Normalmente a polinização é cruzada com outra flor, porque isso aumenta a variabilidade genética, porque aumenta, por sua vez, a capacidade de adaptação das plantas a mudanças no ambiente. E é bom lembrar que o ambiente está mudando o tempo todo. Se elas forem todas iguais, se uma mudança for prejudicial a um indivíduo, a um espécime, indivíduo, espécie, conjunto, a uma espécie, todos serão prejudicados. Então, quanto maior a variabilidade genética, maior é a capacidade de sobrevivência dessa espécie. Aqui é uma outra imagem também de flor, de uma flor hermafrodita, onde eu posso ver o estame com o seu filete e a antera. A antera é onde é produzido os grãos de pólen. O carpelo aqui dividido em ovário, estilete e estigma. E aqui as pétalas coloridas, carpelo, o receptáculo, essa porção dilatada, o pedúnculo, como eu havia me referido no slide anterior, que vai comunicar a flor com o galho. E eu tenho também aqui as sépalas, que são geralmente folhas verdes, ao passo que as pétalas, dependendo do tipo de polinização, elas podem assumir uma coloração ou ficar em cor branca, no caso. Formação do gametófito feminino e da oosfera. O gametófito feminino, ele surge no interior do óvulo. Então eu tenho aqui o carpelo, aqui eu tenho o ovário mais externamente e o óvulo mais interno. Se nós ampliarmos essa figura, temos aqui o óvulo ampliado, temos um tecido aqui que é a nucela, tecido nutritivo. Temos uma abertura aqui, que é a micrópila, por onde vai entrar o tubo polínico para que haja a fecundação da oosfera. Aqui no interior dessa nucela eu tenho uma célula-mãe do megásporo. Essa célula vai sofrer divisão meiótica. Aqui está o nome. Onde está o meu mouse? Divisão meiótica, que é um tipo de divisão em que o número de cromossomo das células filhas se reduz pela metade em relação
a célula mãe. Se a célula tinha, vamos supor, na espécie humana, 46 cromossomos, uma célula diploide, quando ocorre uma meiose, que vai no caso da nossa espécie, meiose vai ser usada para formar gametas, espermatozoides e óvulos, essas células filhas terão metade do número de cromossomos e, portanto, serão haploides. Aqui eu tenho, se essa célula sofreu meiose, o megásporo necessariamente é uma célula haploide, mas forma-se 4 células a partir da meiose da célula-mãe do megásporo. 3 se degeneram e uma continua. E ela se multiplica, formando, a princípio, o núcleo dessa célula do megásporo. Ele sofre mitose, o núcleo se reproduz, mas não forma uma membrana plasmática. Em seguida, essa membrana surge e eu passo a ter agora 3, 6, 7, 8 células. Essas células as sinérgides que ficam aqui próximas à osfera, irão degenerar, assim como as antípodas, e os núcleos polares, que não formam a membrana ao seu redor plasmática, esses serão fecundados. E eu vou até aproveitar a oportunidade para lembrar que na angiosperma ocorre uma dupla fecundação. Ocorre a fecundação da oosfera, que vai gerar o gameta, vai gerar o zigoto, que vai sofrer mitose e gerar o embrião, e os núcleos polares também vão sofrer fecundação, vão formar um tecido triploide, o endosperma triploide, que vai servir de alimento para o embrião enquanto esse estiver na semente. Então vamos adiante. Portanto, antes de passar para o próximo slide, vamos resumir aqui. Aqui eu tenho o saco embrionário ou o gametófito feminino. Observemos que o gametófito feminino está dentro do esporófito da flor. A flor faz parte da planta, como uma planta adulta. A planta adulta é o esporófito. E formação do pólen e dos gametas masculinos aqui. Gametas masculinos. Faltou um S aqui. Então vamos observar. No interior da antera, que é essa porção dilatada do estame, um corte transversal, e eu vejo que no interior existem os sacos polínicos. No interior do saco polínico eu tenho a célula-mãe do micrósporo. Na planta, na flor, no carpelo, eu tenho célula-mãe do megásporo. Na estame, na antera, eu tenho a célula-mãe do micrósporo, que vai sofrer divisão meiótica, naturalmente vai reduzir o número de cromossomos pela metade nas células filhas. Há uma segunda divisão também meiótica e forma os micrósporos. Esses se diferenciam e vão formar o grão de pólen. O grão de pólen gostaria logo de lembrar que não é um gameta. Ele, pelo contrário, é o gametófito jovem. Ele possui uma célula, a célula vegetativa, que vai formar os gametas em breve. Melhor dizendo, a célula reprodutora, que vai formar os gametas em breve. Aqui eu tenho umas imagens de pólens. Vamos adiante. Aqui é só para comparar o carpelo e o estame. Estame, órgão reprodutor masculino. Conjunto dos estames, androceu, como nós já vimos. Ele é composto do filete, que é aquela haste, e da antera, que é a porção onde é produzido os pólen. O carpelo ou pistilo é o órgão reprodutor feminino. É composto do estigma, onde caem os pólen, né? O estilete e o ovário, que é aquela porção também dilatada que vai gerar o fruto. E o conjunto dos carpelos é chamado de gineceu. Nesse slide temos uma comparação entre as plantas monocotiledôneas e dicotiledôneas, porque entre as angiospermas eu posso dividi-las em dois grupos, o grupo das mono e o grupo das dicotiledôneas. Lembrando que cotilédones são folhas embrionárias que existem no embrião. As duas plantas têm algumas divergências, algumas diferenças. Vamos observar. Monocotiledônea, raiz em cabeleira, também chamada de fasciculada. Aqui eu tenho uma raiz axial, com um eixo, e as raízes secundárias. Aqui não existe raiz
principal e secundária. Por exemplo, a gramínea. A gramínea é um exemplo de monocotiledônea. Um cajueiro, um exemplo de dicotiledônea. Uma raiz pivotante ou axial, de eixo. O caule rizoma é muito comum nesse grupo de plantas, onde o caule está enterrado, ou rastejante ou enterrado. Também o caule do tipo colmo, onde eu posso ver os nós e os entrenós bem nítidos. Aqui não, aqui eu tenho um caule na forma de tronco. A distribuição dos vasos condutores de seiva é irregular. Aqui na dicotiledônea a distribuição é mais regular. Externamente eu tenho o vaso floema ou liberiano e mais internamente eu tenho o xilema, que transporta a seiva bruta. A folha é uma das características, é uma bainha bem desenvolvida na monocotiledônea, uma bainha pouco desenvolvida, e tem aqui não aparece muito claramente, aqui sim, uma nervura peninérvia, em forma de pena. E a nervura, que na verdade essa nervura são os vasos condutores de seiva. Na monocotiledônica, quer dizer, que tem um cotilédon, a nervura é paralela, formando o que se chama de nervura paralelinérvia. A flor, eu tenho sépalas e pétalas, em geral organizadas com base 3, no número 3. Então, 3 ou múltiplos de 3, 3, 6, 9 pétalas. Já na planta dicotiledônea, eu tenho pétalas em número de múltiplos de 5. Então, 5, 10, 15 pétalas, por exemplo. E, finalmente, a semente tem um cotilédon, que é uma folha embrionária. E nas dicotiledôneas nós vamos encontrar 2 cotilédones, 2 folhas embrionárias que vão alimentar o embrião. Enquanto a planta não... Logo depois que a planta germina, elas fornecem alimento para as plantas. Enquanto a planta não é capaz de fazer a fotossíntese. A polinização, desde o primeiro slide, eu já comentei, é a transferência do pólen da antera até o estigma. E existem vários tipos de polinização, diferentemente da gimnosperma. Pode ser uma polinização por insetos, pode ser uma polinização por aves, como pode ser uma polinização pelo ar. Quando ela é polinizada, a flor é polinizada por inseto, por algum animal, normalmente ela oferece algum atrativo a esse agente polinizador. Normalmente o atrativo é o néctar, que é uma substância calorífera, que existe próximo às pétalas, ou na própria pétala, energética, para atrair o agente polinizador. Então ele vai em busca de alimento, ou então também pode ir em busca de pólens, ou pólens e néctar. E sem saber e sem querer, acabam levando os pólen de uma célula para outra, caracterizando uma polinização cruzada, como eu vejo aqui no exemplo. A polinização pode ser direta dentro da própria flor, pode ser entre flores da mesma planta e pode ser entre flores de plantas diferentes. Os tipos de polinização. Inclusive, essa é uma característica que distingue a angiosperma da gimnosperma. A gimnosperma só tem um tipo de polinização. Já a angiosperma tem aqui numerados 4 tipos. Temos polinização anemófila pelo vento, entomófila através de insetos, quiropterófilas através de morcego, quiro quer dizer mão, pitero quer dizer asa, então a asa na mão. E temos a ave, também um polinizador, principalmente o beija-flor, como aparece aqui na figura. Ornito quer dizer pássaro. Essa gravura aqui também ilustra a polinização pelo vento, por aves, por inseto. Lembrando que o inseto não vai à flor para polinizar, vai para atender seus interesses, que é a busca de pólens ou de néctar. Esse slide não vou comentar, são apenas curiosidades, mas está nos slides, quem quiser ler, tá, pode ficar à vontade. A germinação é o processo de desenvolvimento de uma planta. No interior da semente já há um embrião, porém ele está em estado de latência. Quando a dormência da semente é quebrada, o embrião retoma o seu crescimento e rompe a casca. Quando ele rompe a casca, está caracterizado a germinação. Aqui aparecem os cotilédones, as folhas embrionárias que alimentam o embrião. Quando a planta nasce, quando a semente germina, surge aqui uma radícula, ela cresce,
formando aqui uma raiz, e aqui está o cotilédon. Os cotilédons vão se reduzindo, porque a planta vai consumindo os nutrientes dos cotilédons. Mas quando os cotilédons estão consumidos, inteiramente consumidos, a planta já pode fazer fotossíntese. Ela já pode absorver água e captar a energia solar e fazer fotossíntese, pois as primeiras folhas já estão aptas a essa função. Eu falei em dormência, vou retomar, já falei no slide anterior, na videoaula anterior. A dormência é uma característica da semente de permanecer em estado de latência, com pouca atividade metabólica. E para que a semente germine, essa latência tem que ser quebrada, essa dormência tem que ser quebrada. E isso aí varia muito de espécie para espécie. Na videoaula passada sobre gimnospermas, eu citei o exemplo das plantas do Nordeste, que normalmente quebram a dormência através da água. A água acelera o metabolismo e a planta, o embrião cresce e rompe a casca, caracterizando a germinação. No momento da germinação, os cotilédons, folhas embrionárias, são usadas como reserva energética. Isso eu já comentei. Aqui temos um ciclo para observarmos. Vamos observar rapidamente esse ciclo. Tem aqui a antera do estame, que é o órgão reprodutor masculino. A antera, em seu interior existe o micrósporo, que nós temos a célula-mãe do micrósporo, que sofreu meiose e gerou o micrósporo N. Esse, por sua vez, forma os grãos de pólen. Os grãos de pólen vão cair no estigma, aqui. Vão formar o grão de pólen, aqui. Vão formar o tubo polínico, por exemplo. Aqui está ele. Quando ele cai aqui na micrópila, ele se dilata e gera o tubo polínico. Esse tubo polínico nós já vimos desde a aula anterior, que ele é uma estrutura que tornou as plantas fanerógamas independentes da água para a fecundação, pois o embrião, o gameta masculino, se transporta no interior do tubo polínico, e não através da água, como acontece na briófita e na pteridófita. Há dois gametas. Um vai fecundar a oocera, o gameta feminino, e vai gerar um zigoto, que sofre mutação e gera uma planta. E o outro gameta vai fecundar os núcleos polares e vai formar o endosperma triploide. Aqui é uma novidade, porque eu tenho N do gameta, ele é haploide, e mais N dos núcleos polares. Então, 3N, portanto, um tecido triploide. Aqui está o exemplo. O grão de pólen germinou e formou o tubo polínico. Os gametas masculinos são transportados através dele, sem a necessidade da água, e vai formar um zigoto. Aqui, olha, os núcleos polares formando o tecido 3N, triploide. A partir daqui forma-se o zigoto se divide e forma o gameta, que é uma planta já 2N. O gameta vai romper, o embrião vai romper a casca, caracterizando a germinação, e vai gerar uma planta que é o esporófito 2N. E o ciclo se repete. Quando acontece a fecundação da oosfera, o ovário se transforma em fruto. E o fruto é uma novidade enorme, porque ele tem um papel fundamental na dispersão da planta. Animais, ao se alimentarem do fruto, eles levam a semente para distante da planta-mãe, evitando a competição entre elas e povoando também áreas que estejam sem plantas. Os animais podem levar essas sementes, alguns animais levam a fruta, outros engolem a fruta com semente e defecam distante do local de onde eles pegaram aquela fruta. Pássaros vão defecar em ilhas e povoar as ilhas. Lembrando as partes do fruto, epi, quer dizer a parte mais externa, a parte de cima, epicarpo, carpo em grego quer dizer fruto. Então tem o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo, que é essa parte que vai revestir a semente, mas que faz parte do fruto. Dupla fecundação nas angiospermas. Isso eu já até mencionei. Quando o grão de pólen cai sobre o estigma, o grão de pólen se dilata e forma o tubo polínico. Célula do tubo e células espermáticas. Então, aqui está o grão de pólen em estágio mais avançado, o tubo polínico.
ele vai fecundar a oosfera, gerar o embrião e outro núcleo espermático vai se fundir com os núcleos polares e formar um tecido que alimentará a planta, que é o tecido, o endosperma, também chamado de álbum. Falando ainda sobre fruto, é importante ressaltar a existência dos pseudofrutos. Pseudo quer dizer falso. São também chamados de fruta, porque eles não derivam, não têm origem a partir do ovário. Ele tem origem a partir de outras partes da flor, não do ovário. Mas são partes comestíveis, se tornam uma parte comestível. Quando eles se tornam comestíveis, são chamados de fruta, mas tecnicamente não são fruto, porque para ser fruto precisariam vir do desenvolvimento do ovário. Um bom exemplo aqui é o caju. O caju é o fruto e, melhor dizendo, a castanha é o fruto e o caju, a parte comestível, é o pedúnculo. Não sei se vocês lembram, o pedúnculo é aquela porção da flor que comunica a flor com o galho. Aqui, por exemplo, aqui está o pedúnculo. Bem, e aqui eu vou encerrar essa videoaula sobre angiosperma, ressaltando as principais ideias, que são plantas que apresentaram como novidade evolutiva o fruto, apresentaram a flor, vou inverter a ordem, a flor, que é ela quem vai dar origem ao fruto, a flor, o fruto, os diversos tipos de polinização. Essas são inovações que garantiram a dispersão, a variedade e a grande quantidade de espécies de angiospermas que existem atualmente. Então era isso por hoje, por essa aula. É só e nos veremos na próxima aula, provavelmente já sobre o reino animal.